Você comprou ETFs em 2020, então você precisa declarar eles na declaração anual do imposto de renda. Vem comigo que eu vou te mostrar na prática como é simples fazer isso. Fala pessoal, Rafael Scaramere por aqui, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, né? Esse é o quarto vídeo da série sobre declaração de investimentos no Imposto de Renda 2021. Se você ainda não assistiu os outros 3 vídeos onde eu mostro na prática como declarar aplicações em renda fixa, ações e fundos imobiliários, eu vou deixar todos aqui na descrição. E para você que não quer ter trabalho para entregar sua declaração anual, né? Eu recomendo vocês usarem o IRBot, que também já fiz vídeo mostrando na prática como ele funciona e como você vai agilizar demais o processo de entrega da sua declaração. O IRBot, para quem não conhece, é uma plataforma automatizada que preenche e entrega a declaração para você por um custo bem abaixo do que cobram por aí no mercado, tá? E ainda para quem usar o meu cupom de desconto lá dentro da plataforma, recebe 15% de desconto, ou seja, você se livra do trabalho de declarar tudo sozinho e se livra também da probabilidade de preencher alguma coisa errada e acabar caindo na malha fina, né? Para quem nunca declarou e não quer correr esse tipo de risco, né? Vale a pena dar uma conferida na plataforma, o link vai estar aqui na descrição também. Lembrando, pessoal, que nesse vídeo de hoje eu vou mostrar na prática apenas o preenchimento dos investimentos em ETFs, tá? Na playlist Imposto de Renda aqui no canal tem vídeo mostrando a plataforma do IRBot e tem vídeo mostrando o preenchimento de renda fixa, ações e fundos imobiliários também. Nesses vídeos eu mostro apenas o preenchimento dos investimentos. Para quem não sabe, precisa preencher também os outros dados, né? Como renda anual, bens, despesas com saúde, educação, dependentes, etc. né? Antes de enviar a sua declaração para a Receita, você precisa se certificar que você declarou tudo que tinha e tudo que recebeu em 2020, beleza? Bora lá para a tela do meu computador então para mostrar para vocês o preenchimento de ETFs na prática. Então pessoal, só recapitulando o que a gente já falou nos outros vídeos aqui no canal sobre declaração de imposto de renda, tá? Então declarar imposto não é pagar imposto e quais situações, né, em que eu preciso pagar imposto sobre alguma operação de investimento, né? A primeira delas é em caso de operações de day trade, compra e venda de ações no mesmo dia com lucro. Nesse caso você tem que pagar um imposto de 20% sobre o lucro via DARF, né? Você tem que emitir a DARF e fazer o pagamento. Segunda hipótese é em caso de venda de ações acima de R$20 mil no mesmo mês com lucro, né? Nesse caso o IR é de 15% sobre o lucro. Para vendas abaixo de R$20 mil no mesmo mês, não tem que pagar imposto, tá? Você tem a isenção de até R$20 mil em caso de venda de ações em dias diferentes. Em caso de vendas de ações no mesmo dia, né, que é o caso de day trade, sempre vai ter o imposto de 20% sobre o lucro, beleza? Terceira hipótese, em caso de venda de ETFs com lucro, nesse caso também não existe isenção até R$20 mil, então qualquer valor que você venda nos ETFs e tem algum lucro, você vai pagar 15% de IR via DARF. E na quarta hipótese, em caso de venda de fundos imobiliários com lucro, né? Nesse caso também não existe isenção na venda e o IR vai ser de 20% sobre o lucro. Todos os impostos devem ser pagos via DARF até o último dia útil do mês subsequente. Então, fiz minhas vendas no mês de março, eu tenho que pagar o imposto até o último dia útil do mês de abril e assim por diante, beleza? Então, quem deve declarar? Todos aqueles que receberam renda anual acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020. Então, se você, na renda do seu trabalho que você ganha ali, você recebeu acima desse valor, você é obrigado a declarar, a entregar a declaração do imposto de renda, né? E todos aqueles que fizeram operações em bolsa de valores no ano de 2020. Então, se você investiu ali R$10 na bolsa de valores só para ver como que é, você tem a obrigação de entregar a declaração, tá? Independente do valor que você tem investido, independente se você investiu e vendeu e não investiu mais, enfim, colocou algum dinheiro na bolsa em 2020, mesmo que tenha retirado depois, você tem a obrigação de entregar a declaração. É uma regrinha chata, mas é a regra da Receita Federal, tá? Então, basicamente, a declaração serve para que a Receita Federal veja a evolução do seu patrimônio, né, ao longo de 2020 e se realmente condiz com a sua receita anual, né? Aquele velho caso, né, para evitar a sonegação de imposto.
E se caso você tiver outras dúvidas em relação à receita anual, em relação à declaração de outros bens, né, como casa, moto, carro, etc., você deve procurar um contador para se informar melhor, porque na declaração você não vai declarar somente seus investimentos, você tem que declarar sua renda, seus bens todos, etc., enfim, dependentes, se tiver, enfim. Continuando, documentos necessários para a declaração dos investimentos, né? Você vai precisar dos informes de rendimento das instituições que você tinha investimentos ou saldo em conta no dia 31/12/2020. Então esses informes vão chegar pelo e-mail para você que está cadastrado lá na sua corretora, no SEI, ou vão ser enviados diretamente para sua casa via correios, beleza? Tem alguns informes que chegaram essa semana para mim, tá? Chegaram na semana, estou gravando hoje, dia 23 de março, teve informes que chegou na data de ontem, dia 22 de março. Então, para vocês que ainda não receberam todos os informes, aguenta um pouquinho mais aí que provavelmente vai chegar pelos correios, beleza? Outra coisa que vocês precisam também é ter um controle das suas operações de compra e venda de ações, fundos imobiliários e ETFs, né? Para que você precisa ter esse controle, né? Para você saber se em uma venda de um fundo imobiliário, de uma ação ou de um ETF, se você teve lucro ou prejuízo com aquela operação, né? Porque você vai precisar dessas informações para preencher lá na sua declaração, tá? E o outro motivo é para você saber a quantidade de ações, né, de ETFs ou fundo imobiliário no dia 31/12/2020 e entender também qual é o preço médio de cada um deles. Então, o preço médio nada mais é do que o total investido o total que você investiu em um ativo. Então, vamos supor que você investiu R$5.000 nas ações da Itaúsa, por exemplo, e você tem 100 ações de Itaúsa. Então, você divide 5.000 por 100 e você obtém o seu preço médio. O preço médio sempre considera o preço de aquisição, o custo de aquisição daquele ativo, tá? E nunca a cotação atual no mercado, beleza? Então, como a gente já falou nos outros vídeos aqui do canal sobre declaração de imposto de renda, né? A gente já falou sobre declaração de investimentos em renda fixa e saldo em conta corrente. A gente já falou também de declaração de ações, né? E a gente já falou também de declaração de FIIs, de fundos imobiliários. Se vocês não assistiram ainda esses vídeos, tem uma playlist aqui no canal chamada Imposto de Renda, onde vai estar todos esses vídeos por lá, beleza? Sobre a declaração dos ETFs, né, que é o nosso próximo da lista aqui, basicamente ele é bem parecido com a declaração de ações, praticamente não muda nada. Se você assistiu o vídeo sobre declaração de ações, provavelmente você não vai ter grandes trabalhos para declarar seus ETFs, beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu não tenho um informe para dar como exemplo aqui de um ETF, tá? Eu não tenho um informe de rendimento de um ETF, mas eu deixei aqui na minha planilha de controle um exemplo de um ETF, né, para a gente simular aqui na nossa declaração, que é o IVVB11, né, que é o ETF que replica o S&P 500 lá no exterior, beleza? Então vamos aqui para a aba dele. Eu só fiz 2 operações lá no ano de 2020, tá? Eu fiz uma operação de compra, onde eu comprei 20 cotas do IVVB11 por R$ 152,72. Então, junto com os emolumentos aqui, meu preço médio ficou R$ 152,73. Valor total investido de R$ 3.054,66, tá? Isso foi lá em abril de 2020, tá? Isso aqui são tudo dados fictícios, tá, pessoal? Em novembro de 2020, eu fiz uma venda desses ETFs. Eu vendi 15 cotas, né, ao preço de R$ 212,50. Teve os emolumentos ali e eu tive um lucro de R$ 896,28. Primeira coisa que a gente tem que fazer, declarar a aba Bens e Direitos, quanto a gente tinha, quantas cotas e qual a quantidade de valor investido nesse ETF que a gente tinha lá no último dia do ano de 2020, dia 31/12/2020. Então a gente vem aqui na nossa declaração, no nosso programa, né? Já está aqui o CPF fictício que eu estou utilizando para fazer essas simulações. Vou abrir a minha declaração, vou na aba Bens e Direitos, aqui, Bens e Direitos, já está todas as aplicações que a gente declarou nos outros vídeos aqui, que a gente simulou nos outros vídeos. Eu vou colocar um novo, o código para ETF vai ser o código 74, tá? Fundo de ações, fundo mútuos, tal, fundo de investimento, etc, etc.
beleza? Ele vai me pedir a localização, Brasil mesmo, não é um investimento no exterior. CNPJ, vai pedir o CNPJ desse ETF, no caso eu deixei separado aqui, ó, 19.909.560.000 contra 91, certo? E a discriminação eu vou copiar essa daqui, ó, tá? Basicamente a mesma coisa que a discriminação das ações. Então eu colo aqui quantas cotas eu tinha do ETF, né, desse IVVB11. Eu venho aqui na minha planilha, como só tem operações de 2020, então é a cota que eu tinha, a quantidade que eu tinha lá no último dia útil de 2020 era 5 cotas, tá vendo? Eu comprei 20 em abril e vendi 15 em novembro. Eu cheguei ao final do ano de 2020 com 5 cotas, tá? Ao preço médio de R$ 152,73. Então, beleza, 5 cotas, vem aqui na minha declaração, vou colocar 5 cotas vou colocar o nome do ETF, então o nome desse ETF é iShares S&P 500, coloco aqui, copio o CNPJ, eu vou copiar aqui também para facilitar, código de negociação na B3, eu sei que é IVVB11, custo total de aquisição, eu vou fazer a quantidade de cotas que eu tinha vezes meu preço médio. Então venho aqui na minha planilha para ver, vou abrir a calculadora e vou fazer 5 cotas ao preço médio de R$ 152,73. Total R$ 763,65. 763,65. Beleza? Situação em 31/12 de 2019. Então, como no nosso exemplo aqui eu não fiz investimentos em 2019, então não tinha nada, posso deixar zerado. E situação em 31/12 de 2020, 763,65, que é o custo de aquisição. Aqui, pessoal, nesse valor, tanto para fundos imobiliários, ações e ETFs, vocês vão colocar considerando o custo de aquisição, tá? O preço de aquisição, que é o preço médio, e não a cotação atual no mercado, tá? Muita atenção, porque se eu fosse utilizar a cotação atual do mercado, ó, vamos ver quanto que tá o IVBB11 hoje, ó. Ele tá 235,32. 5 cotas iria dar o 235,32, ia dar R$ 1.176. Não é isso que eu tenho que considerar, beleza? É meu custo de aquisição, meu preço médio que eu tenho que levar em conta, tá? O quanto eu despendi de dinheiro para conseguir comprar aquelas 5 cotas, beleza? Então, voltando aqui na declaração, tá tudo certo, beleza? Dou um OK. Pronto, declarado aqui em bens e direitos, que é o que eu possuo, tá? É os meus bens que eu possuo. Então ele já está aqui, ó, cadê? 5 cotas do iShare S&P 500, CNPJ tal, situação em 31/12 de 2020, R$ 763,65, certo? Se você tiver mais ETFs, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui agora. No caso de rendimentos, pessoal, como os ETFs aqui no Brasil não distribuem dividendos, nem juros sobre capital próprio, nada do tipo, então eu não preciso preencher nada em rendimentos isentos não tributáveis e também nada em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. O que eu preciso me atentar, ó, eu tive um lucro. Lembra aqui, ó, na minha planilha, vamos voltar aqui, eu vendi 15 cotas a R$ 212,50 lá em novembro e eu tive um lucro de R$ 896,28. Como que eu vou declarar esse lucro, né? Eu venho aqui na minha declaração, vou aqui na aba renda variável, vou abrir ela, vou aqui operações comuns e day trade. Lembra lá no vídeo de ações que a gente declarou, se eu não me engano foi em dezembro, tal, aí você vê o total de vendas que você fez naquele determinado mês, soma tudo e coloca ali o quanto você teve de lucro ou prejuízo, né? Abatendo o prejuízo do lucro, tá? Então, quando que foi aquela venda daquele ETF, né? Eu vendi lá no mês de novembro, né? Eu vendi 15 cotas ao preço de R$ 212,50 e eu tive um lucro de R$ 896,28, tá? Então, eu venho aqui na minha declaração, vou aqui no mês de novembro, certo? E vou colocar aqui, ó, mercado à vista de ações, né? Nesse caso, engloba ETFs também, beleza?
eu vou colocar aqui então operações comuns, não foi uma operação de day trade que eu comprei e vendi no mesmo dia, foi uma operação comum, e quanto eu tive de lucro, tá? Então foi 800, deixa eu conferir aqui, 896,28, beleza? Beleza? Eu venho aqui embaixo, ele já vai me mostrar o imposto que eu tinha a pagar. Como foi venda de ETFs, né, 15% sobre o lucro, então eu teria um imposto devido de R$ 134,44. Esse seria o imposto que eu deveria ter pago até o último dia do mês subsequente à operação de venda via DARF, né? Emitido uma DARF e pago esse imposto. Então até o último dia útil do mês de dezembro eu teria que ter pago o imposto via DARF de R$ 134,44. Vamos supor que você pagou, então eu coloco aqui, ó, imposto pago, R$ 134,44, beleza? E boa, só isso que você tem que fazer. Ah, Rafael, mas em dezembro de 2020 eu fiz mais vendas, né? Fiz mais vendas com lucro de ações e ETFs. O que você vai fazer? Você vai somar todo o lucro que você vendeu, então vamos supor que você teve mais R$ 1.000 de lucro com uma outra venda de ETF no mesmo mês de novembro. Então você vai somar ele aqui, ó. Mais R$ 1.000 vai dar R$ 1.896,28 e, consequentemente, o seu imposto a pagar vai subir aqui para R$ 284,44, que você deveria ter pago via DARF lá no último dia útil do mês de dezembro, que era o mês seguinte à operação de venda, que foi em novembro. Se você pagou esse imposto certinho, você só preenche aqui o valor que você pagou, R$ 284,44, beleza? Ah, Rafael, além desses lucros eu tive um prejuízo de R$ 800, então você vai abater esse prejuízo daqui. Então, menos 800 vai dar R$ 1.096,28. O imposto também vai diminuir, né? Para 284. Opa, peraí. Deixa eu só dar um tab. Agora foi. O imposto também vai diminuir para R$ 164,44. Vai ser isso que você deveria ter pago até o último dia útil do mês de dezembro. Se pagou, preenche aqui embaixo e boa. Basicamente, declaração de ETFs é isso, pessoal. Bens e direitos e operações comuns e day trade. Se você vendeu, teve lucro ou prejuízo em algum deles, você vai preencher em cada um dos meses aqui onde foi a venda. Em mercado à vista, operações comuns, beleza? Então é isso, pessoal. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do preenchimento dos ETFs, né? Praticamente é a mesma coisa que o preenchimento das ações. Se ficou alguma dúvida, manda aí também nos comentários. Se o vídeo foi bom para você, então deixa o seu gostei e se inscreve aqui no canal para fortalecer e ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!